A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Estou extremamente feliz por estar aqui nesta noite para compartilhar com vocês da lição de número 5, que trata do fruto do Espírito, o eu crucificado. Essa lição está inclusa na revista do primeiro trimestre de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, e é comentada pelo nosso pastor Ezequias Soares da Silva, pastor este que faz parte da comissão que escreveu as normas, não é, as de doutrinas que compõem os princípios da nossa igreja, da Assembleia de Deus, não é? Pastor Ezequias Soares da Silva, um homem extremamente sábio, abençoado, e escreveu uma revista maravilhosa. Esta lição é uma bênção nas nossas vidas, e ela vai começar a nos apresentar a questão do fruto do Espírito como algo que se assemelha a vários aspectos que compõem a natureza que foi transformada pelo poder de Deus. A pessoa que tem um encontro verdadeiro com Cristo e foi transformada pelo poder de Deus, entrega a sua vida a Cristo, tem o seu eu totalmente transformado. Então, quando Paulo diz, estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, vivo pela fé. Não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Paulo está falando de um homem que crucificou a carne com as suas paixões. Está falando de um homem que vive numa nova dimensão de vida, de um homem que nasceu de novo. Então, quando nós vemos o Paulo, perseguidor da igreja de Deus, quando nós vemos o Paulo, que não dava trégua para os crentes e saía em busca dos homens e mulheres de Deus para prendê-los e levá-los aos principais, os sacerdotes, para castigá-los e fazê-los responder por pregar o evangelho, nós vemos Paulo totalmente restaurado pelo poder do evangelho, sem envergonhar-se do evangelho, vivendo numa nova dimensão de vida por causa do evangelho, nascido de novo, aquela natureza carnal, aquela natureza no qual predominava a ira, na qual predominava a dissensão, na qual predominava a inveja, o amargor, estava totalmente transformada, liberta. Agora nós vemos um novo Paulo, não é? Nós vemos um novo homem, nós vemos um homem totalmente restaurado, vivendo para Cristo, suportando na sua carne, no seu corpo, as dores de pregar o evangelho. Nós vemos este homem suportando na sua carne as dores por divulgar a mensagem da salvação e vivendo no seu dia a dia a prática de um evangelho totalmente autêntico, verdadeiro, vivendo com
com Cristo, andando com Cristo, praticando o fruto do Espírito no seu dia a dia. Um homem que não sabia o que era autocontrole, moderação. Agora era totalmente diferente. Tinha uma palavra sábia, sabia como se portar, sabia esperar o momento certo. Então, Paulo tinha uma outra postura, sabia como organizar os grupos de crentes nas suas dificuldades, sabia como organizar aqueles grupos e orientá-los de acordo com a palavra de Deus. Ao invés de provocar dissensão, ele buscava unir o povo de Deus em torno da cruz. Então, Paulo morreu para o mundo, mas viveu para Cristo. Foi crucificado para o mundo, mas ressuscitou para Cristo. E essa mesma mensagem ele até deixou para os filipenses, para os colossenses, não é? Se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, vocês morreram para o mundo. Nasceram de novo. Então, agora vocês ressuscitaram para Cristo. Então, devem continuar buscando a Cristo, aonde Cristo está sentado à destra de Deus, para continuar vivendo nessa nova dimensão de vida. E qual é a representação de que nós estamos vivendo nessa nova dimensão de vida? É o batismo. O batismo é este momento no qual nós podemos dizer, estamos vivendo neste momento de mudança de vida. Então, vejamos. Jesus nos deu o exemplo, primeiro, se batizando. E nós devemos seguir as pisadas. Batizando nas águas, o crente está dando uma demonstração para todos de que ele morreu para o mundo e está vivendo para Cristo, numa nova dimensão de vida. A partir do momento que ele emerge das águas, ele está dizendo que ele está ressuscitando com Cristo para esta nova dimensão. Ele está nascendo de novo. Assim como Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos, mas como, Senhor? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Aí Jesus, Nicodemos, você não está entendendo das coisas espirituais, Nicodemos? Como você não está entendendo? Oh, quantas pessoas ainda não entendem das coisas espirituais? Morrer quer dizer abandonar. Morrer quer dizer não ter prazer. Morrer quer dizer não amar mais. É não ficar com saudade. Não é como aquela mulher de Ló que abandonou Sodoma, mas quando fugia da cidade, olhou para trás. E o que aconteceu? Ficou transformada numa estátua de sal. Ainda não tinha morrido para Sodoma. Sodoma estava viva no coração dela. Mas quando nós morremos para o mundo, nós abandonamos o mundo e deixamos o mundo para trás. O mundo faz parte do nosso passado. O mundo já não existe para nós. É uma vaga lembrança. Aleluia. Morremos para o pecado. Fomos batizados na sua morte e ressuscitamos quando somos emergidos
para uma nova dimensão de vida. E a partir de então, estamos demonstrando publicamente de que nascemos de novo em Cristo. Mas isto acontece antes do batismo público. Porque para chegar às águas batismais, é necessário que a pessoa tenha passado pelo novo nascimento espiritual. Há pessoas que querem passar apenas pelo ritual, mas não passam pelo novo nascimento verdadeiro. Não tiveram uma experiência verdadeira com Cristo e não nasceram novamente, não foram batizados na sua morte, não foram plantados na casa do Pai e nem começaram a produzir o fruto do Espírito para passar pelas águas batismais. É necessário, antes de mais nada, entregar o coração a Cristo e ter uma experiência verdadeira com Ele, ser batizado na sua morte, e então poder demonstrar publicamente que o seu eu, o seu ego, está crucificado. Então, nós vemos aqui que o momento do ápice da produção de uma planta está quando ela produz o fruto. Então, o momento do ápice da vida do cristão não é quando ele se batiza, quando ele é batizado no Espírito Santo, quando ele é batizado nas águas, quando ele recebe os dons espirituais. É na produção do fruto do Espírito. Porque na produção do fruto do Espírito é que nós vemos que esse cristão realmente está com o seu eu crucificado e foi batizado na morte. E nasceu de novo. Entregou a sua vida a Cristo de verdade. Como Paulo diz aqui, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nasceu de novo. Viva para Cristo, não viva no pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Está comprovado, irmãos. É bíblico. Sabemos que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Não somos servos do pecado, somos livres, libertos. Ai, irmão, porque essa carne aqui é velha, essa carne aqui é fraca, essa carne aqui nos oprime. Veja só. Cristo nos libertou do pecado para que nós vivamos em novidade de vida. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver,
vive para Deus. Viva para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Entrega a sua vida a Cristo. Viva para Deus. Deixa o Cristo ressuscitado comandar tua vida, comandar teus desejos, comandar tuas aspirações, comandar tua história. Verdade. Que o Cristo ressuscitado possa guiar a tua vida e você possa dar lugar para Ele, fazer você crescer espiritualmente, que a palavra de Cristo habite em você abundantemente, e você seja plantado na casa do Pai, e na casa do Pai você cresça, evolua e produza muito fruto. Porque aquele que está sendo plantado na casa do Pai, firma as suas raízes na casa do Senhor, dá o seu fruto na estação própria, e firmado no Senhor, na videira verdadeira, produz o seu fruto na estação própria e não perde em nenhum momento o seu sustento, porque a videira verdadeira é a nossa salvaguarda. Ele diz: eu sou a videira e meu Pai é lavrador. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, dareis fruto. Ou seja, é fundamental que a palavra do Senhor esteja em nós. Conforme a palavra do Senhor estiver produzindo mudança em nossas vidas, nós progrediremos dando fruto. Nós progrediremos produzindo almas, ganhando almas para o reino de Deus, fazendo discípulos para o reino de Deus, ensinando, ganhando almas, dando testemunho, produzindo milagres para a glória do Senhor. Mas se a palavra do Senhor estiver em nós, pediremos tudo e nos será feito. Mas vamos continuar aqui, porque aquele que está firmado no Senhor, ele tem raízes. E ele se firma. Vejamos aqui no caso do feijãozinho, não é? Opa! A semente caindo sobre a terra, ela se firma, cria raízes e produz frutos. É como quando nós entregamos a vida a Cristo, nos batizamos, damos essa demonstração clara de que morremos para o mundo e renascemos como uma nova criatura. E esse fruto que produzimos é o fruto do Espírito. Essa tela aqui está à toa. Agora, quando você entrega a sua vida a Cristo e é transformado, você continua tendo uma natureza pecaminosa. Ela está aqui, mas ela não morreu. O pecado foi tirado,
mas a natureza do pecado está lá. Então, você vai crucificar essa natureza com a busca do Espírito Santo de Deus, buscando a presença do Senhor. Essa natureza pecaminosa, ela é crucificada. Você não vai dar vazão a ela, porque quanto mais você buscar ao Senhor a santificação, mais oprimida a natureza pecaminosa ficará e ela não terá lugar para se manifestar. Porque nós temos espírito, alma e corpo. E com o nosso espírito, nós temos comunhão com Deus. E quem está nessa nova dimensão de vida morre para o pecado. E nós temos a opção de dizer, eu não quero pecar. E essa opção de dizer, eu não quero pecar, está na dimensão da vontade, é uma atribuição da alma. A alma diz, eu não vou pecar. Eu não vou dar ocasião à carne. Eu não vou dar ocasião à natureza pecaminosa. Isso fica na dimensão da alma, na dimensão do livre-arbítrio. Então, você, na dimensão do livre-arbítrio, que decide não pecar, você crucifica a carne com as suas paixões nessa peregrinação terrena. E como salvo, você se distingue, porque produz o fruto do Espírito. E você tem a opção de escolher as coisas excelentes. Buscar aquilo que é verdadeiro, que é sincero. O fruto da justiça, ou seja, buscar caminhos retos, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Na Bíblia, nós temos frutos na versão Almeida corrigida e fruto na versão grega. Quando falamos de nova dimensão da vida em Cristo, nós falamos da salvação de almas, nós falamos do ensino da palavra. Nós falamos do ensino da palavra que leva o homem a crucificar o eu. E o melhor exemplo disso está na parábola do semeador. Então, o primeiro exemplo da parábola do semeador que nós temos é o caso do semeador que sai e ele espalha a semente, e nesse momento de espalhar a semente, as aves saem pelo caminho e vão comendo tudo. O que isso quer dizer? Isso fala da pessoa que ouve o evangelho, mas não dá crédito à mensagem da salvação. O evangelho é pregado, mas assim que esse evangelho é pregado, essa pessoa não dá crédito e a mensagem se perde. Foram as aves que vieram pelo caminho e retomaram a mensagem do evangelho. E essa planta nem conseguiu nascer. Ela nem criou uma raizinha pequenininha para ser plantada. Não é? A pessoa não foi salva. A pessoa ouviu, é aquele que ouve de um lado e sai pelo outro. O segundo caso é o caso do semeador que prega o evangelho no terreno pedregoso, no terreno ruim, e que quando a semente cai, ela não tem espaço para se desenvolver, ela morre e nasce, mas assim que as dificuldades e as perseguições vêm, a pessoa pensa em si mesma.
E o amor ao mundo é mais forte. Né? Lembra quando João disse: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, nesse caso aqui, o eu não ficou crucificado, o eu prevaleceu. Ou seja, a pessoa se deixou levar. A pessoa viu as dificuldades, viu a perseguição, viu que as pedras atrapalhavam a sua caminhada, né? Como diz aí o poeta, como dizia o poeta, tinha uma pedra no meio do caminho, aí tinha várias pedras no meio do caminho, não dava para ele prosseguir, ele não enfrentou as dificuldades, esmoreceu na fé, e o eu prevaleceu, e a planta morreu e não produziu fruto. Este caso é o caso da planta, da semente que é lançada, mas é sufocada pelos espinhos. Também é o caso da pessoa que é seduzida pelas coisas desta vida, que ama mais o mundo do que a Deus. Ele tem tantos afazeres, ele tem tantas atividades, ele tem tantos amigos, ele tem tantos passatempos que, as atividades, os passatempos e os amigos são muito mais importantes do que Deus. Ele não dispõe de tempo para Deus. O tempo dele está ocupado com uma série de atividades. Então, a planta morre. Essa planta não produz fruto. Ele pensou, primeiramente, nos seus prazeres e não em se deleitar na presença do Senhor. Morreu espiritualmente, não produziu fruto. Este é mais um caso. Veja só como é difícil a palavra de Deus encontrar um terreno adequado para produzir fruto. Como falta espaço para a palavra de Deus no coração dos homens, que é a terra, aonde a palavra de Deus vai penetrar e vai produzir salvação, vai produzir mudança. Como é difícil. E a pergunta é: como está o nosso terreno para receber a palavra do Senhor? Mas a última terra que estava disponível era a terra boa, era a terra que estava arejada pelo arado, pronta para receber ar, luz do sol da justiça, água, que também representa a palavra de Deus, estava boa para receber, aberta a semente. A semente encontrou espaço para penetrar e ela brotou, cresceu, frutificou, ela se abriu, ela se rendeu, ela se permitiu para que o Espírito Santo de Deus atuasse na vida dela e ela fosse transformada, porque quando a semente se abre, aí que somos nós aqui, no caso, o Espírito Santo começa a agir, e aí nós crescemos e passamos a frutificar, porque nós fomos plantados na casa de Deus. E a pessoa passa a servir a Deus, e o seu eu
é crucificado, porque agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E o Espírito Santo atua no crente e o crente produz o fruto. Veja só, a produção do fruto não é algo que o crente age ou produz por suas próprias forças, mas é resultado da atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Quando o Espírito Santo de Deus vem morar na vida desse crente, vem transformar esse crente, vem fazer dele uma nova criatura, aí sim ele tem condições de produzir o fruto. Todo salvo produz o fruto do Espírito Santo. Todo salvo, transformado, liberto, regenerado, produz o fruto do Espírito Santo. Tem condições de produzir o fruto do Espírito Santo. É verdade que há alguns casos em que há alguns aspectos você produz mais, em outros menos, é verdade. Precisa haver alguns aspectos, fala assim, olha, eu preciso melhorar esse aspecto da minha vida, preciso ser um pouquinho mais manso, preciso procurar cultivar mais a paz. Claro que você vai observar alguns aspectos da sua vida que você vai precisar melhorar, mas todo salvo tem condições de produzir o fruto do Espírito. Agora, quando o crente é batizado no Espírito Santo, qual deve ser a maior preocupação dele? Falar em línguas? Não. Produzir o fruto do Espírito. Se ele é batizado no Espírito Santo, ele deve ter uma preocupação maior ainda de produzir o fruto no Espírito. Porque sendo salvo e não sendo batizado no Espírito, ele deve produzir o fruto do Espírito. Porque ele não depende disso, de ser batizado no Espírito, para produzir o fruto do Espírito. E sendo batizado no Espírito Santo, a responsabilidade de produzir o fruto do Espírito é maior ainda. Porque as línguas são a evidência de que ele é batizado no Espírito Santo. Agora, uma pessoa batizada no Espírito Santo, que não produz o fruto do Espírito, precisa se rever, precisa se questionar. Porque é complicado você ter os dons, ser batizado no Espírito Santo, dizer até que Deus o usa e não produzir o fruto do Espírito. Então, produzir o fruto do Espírito é um dever de todo crente que deseja ir para o céu. Se vós ressuscitastes com Cristo. Então, se ressuscitou com Cristo e vive numa nova dimensão de vida, isso quer dizer que ressuscitou com Cristo e vai viver com Ele, então vai produzir o fruto do Espírito. Não vai viver mais a dimensão da carne, nem produzir as obras da carne. Agora, quais são os aspectos relacionados ao fruto do Espírito? Algumas pessoas têm o hábito de dizer os frutos do Espírito. Vejamos bem, irmãos e irmãs. Não se diz os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Porque quando você nasce de novo, você começa a mostrar que nasceu de novo. Então, você mostra diferença
no seu procedimento, na sua forma de ser, que você nasceu de novo. Você não vive na dimensão da carne. E se você nasceu de novo e não vive na dimensão da carne, você produz o fruto desse novo nascimento. E não os frutos desse novo nascimento, é o fruto, o resultado desse novo nascimento. E o resultado desse novo nascimento pode ser representado por uma fruta. Então, o fruto é um jeito de falar. Então, alguns colocam aí nas internet umas figuras de várias frutas numa árvore, cada uma com nome, amor, bondade. Então, não é isso. É o fruto, um só. E nesse fruto, nós temos vários aspectos. Nesse fruto, todos eles estão centrados em uma palavra só. E essa palavra só é amor. Todos os aspectos do fruto estão centrados na palavra amor. Então, vamos ver aqui, na nossa apresentação, que nós podemos representar os aspectos do fruto por uma laranja e os seus gomos. Bom? Então, vejamos aqui. A laranja e os seus gomos. Opa, olha, não está querendo. Então, aqui, ó, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todos esses gomos aqui vão formar uma laranja. Você não diz que os gomos, cada gomo desse é uma laranja. Ou seja, os gomos são aspectos da laranja. Tá? Todos eles estão centrados em um só. Então, quando você diz amor, gozo e paz, eles se referem ao aspecto, que é o relacionamento com Deus. Deus nos amou e nós amamos a Ele. Amor, gozo. Gozo é alegria, contentamento. Se eu amo a Deus, porque Deus me amou, então eu estou contente. Eu tenho paz, porque Deus me amou e eu amo a Ele. Então, percebeu? Tudo está voltado para o relacionamento com Deus. Aí nós temos longanimidade, benignidade, bondade. É para o relacionamento com o próximo. Então, se eu não amar o próximo, como eu vou amar a Deus? Então, Deus nos amou e nós amamos a Deus. Então, se eu amo a Deus, como eu vou poder amar o próximo se eu não amar a Deus? Então, tudo está centrado no amor. Longanimidade, longo ânimo, paciência. O exercício da paciência é essencial para quem está crucificando a carne com as suas paixões. A benignidade e a bondade são chamadas pelo pastor Antônio Gilberto, saudoso, não é? Porque já partiu para o Senhor, de frutos gêmeos, porque elas se reconhecem um no outro. Ser benigno é pensar bem do próximo. Ser bondoso é fazer o bem para o próximo. Então, algumas pessoas se dizem cristãs, mas são maliciosas. Desejam até mesmo que Deus pese a mão sobre algumas pessoas. Então, irmãos, esse tipo de atitude desagrada ao Senhor,
não é uma atitude de quem diz que ama o próximo, e muito menos que ama a Deus. A fé, a mansidão e a temperança diz respeito ao relacionamento consigo mesmo. A fé, ela é produzida pela palavra. A fé não é algo que parte de mim. A fé é algo que é produzido pelo Espírito Santo através da palavra. E porque eu creio na palavra, eu assumo o compromisso de ser fiel. Então, a fé, ela está relacionada com a fidelidade, tanto que em outros lugares vocês vão ver fidelidade, porque fé e fidelidade aí também se casam. Porque se eu tenho fé, eu também sou fiel. Eu tenho compromisso com Deus. Eu assumo o compromisso com Deus e com o meu próximo. A mansidão. Né? Se eu amo a Deus, eu também preciso ser mansa. E a temperança, que é o autocontrole. Em tudo que for demais, é pecado. Tudo que for de menos, que também que eu deixar de fazer e que eu tiver que fazer, também é pecado. Então, o autocontrole na nossa vida é essencial no relacionamento comigo mesmo. Então, os aspectos do fruto do Espírito dizem respeito ao relacionamento com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Não é? Então, aqui nós temos conceitos do fruto. Amor, que é sentimento essencial, fundamental no relacionamento com Deus, o gozo, a alegria da salvação, contentamento, a paz, a integração, a comunhão e a unidade com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, a longanimidade, a paciência, tolerância, o quanto que nós somos tolerantes em algumas situações, a benignidade, desejar o bem do próximo, querer o bem do próximo, cuidado com a malícia, tem muito crente malicioso por aí, bondade, a fé, mansidão, a fé que nós já falamos, a mansidão, a natureza branda e a temperança. Sendo assim, irmãos e irmãs, nós vamos encerrando esta aula, deixando claro para os irmãos que praticar o fruto do Espírito na nossa vida, exercer o fruto do Espírito, é fundamental. Isso nós fazemos com a anuência e o auxílio do Espírito Santo de Deus atuando na nossa vida, com a leitura constante, meditação na palavra de Deus, a oração e o compromisso de ser fiel ao Senhor. Praticar a palavra de Deus é um exercício constante. Praticar a palavra de Deus é a nossa meta. Praticar a palavra de Deus é o nosso objetivo primeiro para chegarmos às mansões celestiais. E se queremos continuar nessa jornada, vamos prosseguir pedindo ao Senhor forças, coragem, confessando a Ele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, até mesmo as nossas limitações, no sentido de não conseguimos, em alguns momentos, não produzirmos o fruto na nossa vida, não é? Naquelas áreas da nossa vida que estamos tendo dificuldade, nós possamos confessar ao Senhor
as nossas fraquezas, que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, e o Senhor nos dará a vitória, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece as nossas dificuldades e sabe que somos pó. Muito obrigado pela presença de vocês. Amém.